Olá, estamos de volta para resolver juntos a questão número 2 do nosso TD1 de revisão Enem. Uma questão bem interessante que vai revisar para nós o modelo atômico de Bohr, as transições dos elétrons entre as camadas, entre os níveis e também o teste de chama. Vamos ler o enunciado. Os fogos de artifício enchem o céu de alegria com as diversas colorações obtidas quando se adicionam sais de diferentes metais às misturas explosivas, em que a pólvora impulsiona cargas que contêm essas substâncias. Com base nessa informação, analise as afirmativas. Nós temos aí 5 itens, nós vamos analisar cada um, marcando verdadeiro ou falso. Primeiro item, a emissão de luz deve-se aos elétrons dos íons metálicos que absorvem energia e saltam para níveis mais externos, e ao retornarem, emitem radiações com cor características ou com cor característica de acordo com cada elemento químico. De acordo com cada elemento químico. Muito bem, então vamos aproveitar para revisar um pouco aqui o modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr, qual a inovação que o modelo de Bohr trouxe em relação ao modelo anterior, que era o modelo de Rutherford? No modelo de Rutherford nós não temos camadas, nós não temos o conceito de camadas com energias definidas. Isso vai aparecer no modelo de Bohr. Então, no modelo de Bohr, os elétrons eles estão em órbitas estacionárias. O que é que significa isso? Eles estão em camadas eletrônicas circulares, girando ao redor do núcleo com energia constante. Um elétron que está na camada 1, ele tem a energia característica da camada 1. E de lá não vai sair, a não ser que absorva energia que seja suficiente para uma transição eletrônica que vai levá-lo para uma camada mais externa. Pode ser para a camada 2, para a camada 3, 4, 5, 6, 7, ok? E um elétron que absorveu energia e foi para uma camada mais externa, ele pode retornar para uma camada mais interna, agora liberando energia na forma de luz, na forma de fótons. E de acordo com a transição, ele vai liberar energia com comprimento de onda diferente. Daí, cada elemento químico, quando ele é excitado nos fogos de artifício, os fogos de artifício são um exemplo evidente do modelo de Bohr. Você coloca ali alguns íons metálicos, vou já mostrar aqui no teste de chama, que cada cátion ele tem uma cor característica, porque tem uma transição característica, e aí aquela pólvora, quando está sofrendo combustão, ela fornece energia para que os elétrons daqueles elementos químicos que foram misturados com a pólvora possam ser excitados para níveis mais externos, e quando eles começarem a retornar, eles vão liberar energia na forma de luz visível, dentro do espectro eletromagnético, na faixa do visível, e dependendo do elemento que foi colocado, nós vamos ter uma emissão de luz amarela, emissão de luz vermelha, emissão de luz azul, emissão de luz verde. É assim que funcionam os fogos de artifício, com aquelas cores belíssimas que a gente pode acompanhar, por exemplo, na passagem de cada ano. Então, eu fiz aqui um esquema do modelo de Bohr. No modelo de Bohr nós temos órbitas ou níveis com energia constante. Aqui o núcleo, um elétron que está na camada 1, ele tem a energia dessa camada. A energia é quantizada. Ele pode sair daí para uma outra camada, ele não pode ficar entre as camadas. Ele pode sair daí, por exemplo, da camada 1 para a camada 2. Para que o elétron saia da camada 1 para a camada 2, a energia é em torno de 984 kJ por mol, a energia que ele tem que absorver. Daqui o sinal positivo. Ele precisa absorver mais 984 kJ para cada mol. Ok. Esse elétron que foi para a camada mais externa, ele pode retornar para a sua camada de origem. Ao fazê-lo, ele vai liberar a mesma quantidade de energia que foi absorvida. Se ele absorveu 984 kJ por mol, ele tem que liberar agora 984 kJ por mol. Veja que o valor das energias, os valores são iguais em módulo. Sinal positivo para saltar para uma camada mais externa. Sinal negativo indicando que a energia é liberada quando o salto ocorre para uma camada mais interna.
Essa energia é liberada na forma de luz, na forma de um fóton, e cada transição dessa, dependendo da camada de origem e da camada de chegada, você vai ter um fóton com um comprimento de onda, com uma energia e com uma frequência características. Se for uma transição para a camada 2, por exemplo, um elétron sai da camada 3 para a camada 2, da camada 4 para a camada 2, da camada 5 para a camada 2, da camada 7 para a camada 2, até a camada 6 também para a camada 2, incluindo a camada 6 ou 7, você vai ter uma liberação de fótons que cai dentro do espectro da luz visível. Ok? Então, transições para a camada 2 caem dentro do espectro da luz visível. Transições para outras camadas, para a camada 1, para a camada 3, cai dentro do espectro eletromagnético, logicamente. Mas você pode ter aí agora caindo dentro do espectro do ultravioleta ou dentro do espectro do infravermelho. Para ser dentro do espectro da luz visível, nós teremos que ter uma transição de retorno para a segunda camada. Ok, Alexandre, como é o teste de chama? O teste de chama é também outro exemplo claro que evidencia o modelo de Bohr. Ora, no teste de chama você pega um sal, coloca ali um fiozinho de platina e você vai mergulhar esse fiozinho de platina nessa solução salina e depois vai colocar no fogo, no bico de Bunsen. Quando você colocar no fogo, o que é que vai acontecer? Aquela energia vai servir para fazer a transição dos elétrons para níveis mais externos. Quando eles começarem a retornar, eles vão liberar fótons. Fótons que, em uma boa parte dos casos, vão ser dentro do espectro da luz visível. E aí cada cátion metálico, que são os mais evidentes para o teste de chama, porque os cátions, eles tendem a perder elétrons, então a energia de ionização é menor. É mais fácil você retirar elétrons de metais do que, por exemplo, de ametais. Então você tem aqui, eu coloquei alguns cátions metálicos, ó, e coloquei qual é a cor característica daquele elemento no teste de chama. O íon cobre 1+, a chama é azul. O íon cobre 2+, a chama é verde. O K+, que é o potássio, a chama é lilás. O lítio 1+, é rosa, magenta. O sódio, o cátion sódio, a chama é amarela. O cálcio 2+, a chama é vermelho tijolo. O magnésio 2+, a chama é branco brilhante. Então, os fogos de artifício, teste de chama, são evidências para o modelo de Bohr, ou de Rutherford-Bohr, porque o que o Bohr fez foi aperfeiçoar o modelo de Rutherford. Então, o primeiro item é verdadeiro, porque ele diz a emissão de luz deve-se aos elétrons de íons metálicos que absorvem energia, saltam para níveis mais externos e, ao retornarem, emitem radiações com cor característica de cada elemento químico. Então, o item 1, eu vou marcar aqui claramente como sendo um item verdadeiro. Vamos analisar o item 2. A emissão de luz para cada elemento deriva das propriedades radioativas desses átomos metálicos, em que ocorrem interações com os prótons em seus núcleos, transformando-se em novos átomos. Não tem nada a ver. Transformação de um átomo em outro, transformação de um elemento químico em outro, isso a gente vê lá no modo de radioatividade. É uma transmutação nuclear. Quando um átomo emite partículas alfa ou beta, ele sofre uma transmutação. Um elemento químico se converte em outro elemento químico através de uma transmutação nuclear. Esses fogos de artifício não têm nada a ver com transmutações nucleares. São transições eletrônicas. O núcleo, nada muda no núcleo. Os elétrons estão apenas saltando para níveis mais externos e, ao retornar, eles liberam energia na forma de luz. O item 2 é falso. Vamos analisar o item 3. Pode-se fazer uma analogia com o teste de chama, que eu já expliquei aqui, usado em laboratórios na identificação de certos átomos, onde um fio metálico, geralmente de platina, é impregnado com a substância a ser analisada e colocado numa chama luminosa. Verdadeiro esse item. Você impregna ali um fiozinho de platina numa solução, por exemplo, de cloreto de sódio,
que é um sal que está dissolvido ali. Quando você coloca na chama, lá no bico de Bunsen, vai haver uma absorção de energia. Esses elétrons do átomo, do cátion de sódio, vão para níveis mais externos. Ao retornar, eles emitem uma luz característica, que é uma luz amarela. Item 3 verdadeiro. É propriedade de certos cátions que seus elétrons devolvam certa energia absorvida sob a forma de luz visível, cujo comprimento de onda corresponde a uma determinada cor. Corretíssimo, expliquei isso, inclusive coloquei aqui algumas colorações para alguns cátions metálicos. Item 4 verdadeiro. Vamos analisar o último item, item 5. Esse fenômeno que ocorre com os fogos de artifício tem explicação com base no comportamento energético dos elétrons no átomo, proposta por Niels Bohr, em que, ao receber energia, os elétrons saltam para os níveis mais energéticos. Corretíssimo, isso está em acordo com o modelo de Bohr. Os elétrons, ao receber energia, saltam para níveis mais externos e, ao retornar para os níveis de origem, liberam energia na forma de fótons. Essa energia liberada tem um determinado comprimento de onda que cai dentro do espectro eletromagnético, podendo, inclusive, cair dentro da faixa de luz visível. Então, são corretos os itens 1, 3, 4 e 5. Quantas afirmações estão corretas? 1, 2, 3, 4. 4 afirmações estão corretas. Nós vamos marcar o item D de dado, ok? Então, questão interessante, serviu para a gente revisar aí princípios importantes do modelo de Bohr e também dos fogos de artifício, do teste de chama. Voltaremos já já para resolver a próxima questão do nosso TD2 de revisão Enem.